Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ancestors The Humankind Odyssey, e hoje nós vamos conversar sobre o processo de seleção artificial. Na semana passada nós conversamos sobre a seleção natural, finalizamos ali, concluímos os pensamentos de Darwin, e hoje nós vamos falar de um outro assunto ligado também ao processo de evolução, e que Darwin também passou uma boa parte da sua vida estudando, que é a tal da seleção artificial. Mas antes de começarmos a conversa, vamos para os objetivos de hoje. Hoje eu quero continuar realizando os objetivos que o jogo propõe. Então, por enquanto a gente vai identificar o oásis da Cachoeira Oculta, que na verdade era o lugar em que a gente estava no começo do jogo, nosso primeiro assentamento. Então eu vou voltar lá para descobrir o oásis e aí a gente já parte para a próxima tarefa, né, para o nosso próximo objetivo. Beleza? Então, opa, eu vi um crocodilo ali. E ele me viu também, corre. Sobe nas árvores. Beleza, acho que ele não está. Não, ele está por perto porque a gente está com o olhinho laranja ali. Atenção. E a gente está indo para lá. Então vou para esta árvore. Beleza. Agora a gente já se distanciou o suficiente. Então vamos começar falando sobre o processo de seleção artificial. O processo de seleção artificial, pessoal, na verdade, ele é bem antigo e a gente faz a seleção artificial meio que sem querer. Principalmente durante aí a pré-história da seleção de cachorros domésticos, por exemplo. Então, a seleção artificial nada mais é do que um processo evolutivo em que a gente faz a seleção de características de um indivíduo, porém não de maneira natural, né? Então não é o meio que decide se o organismo vai virar uma espécie ou outra, quais são as características que vão ser passadas adiante. Então, a gente diz que a seleção artificial é quando tem um ser humano afetando a seleção das características. Estamos com frio aqui, vamos ver se eu encontro. Ali tem as plantas que resolvem o nosso problema. Eu ouvi animais. Bom, vamos pegar uma plantinha ali pra gente recuperar do frio. Olá! Vamos subir nas pedras. Mas o nosso hominídeo está cansado. Deixa ele dar uma respiradinha aqui e vamos continuar subindo. Pelo que eu percebi, pessoal, ele gasta mais energia subindo em pedras do que em árvores. Acho que pelo fato da pedra ser mais lisa, mais difícil de subir, ele tem mais dificuldade para escalar as pedras. Pronto, agora não estamos mais com frio, vamos seguir viagem. E sobre a seleção artificial, a gente pode fazer seleção artificial basicamente em plantas e em animais. Na seleção de plantas, pessoal, a gente começou esse processo bastante intuitivamente. Na verdade, a gente nem sequer sabia que a gente estava fazendo uma seleção artificial. Mas era uma coisa bastante natural até. Não sei nem se a gente pode chamar de uma seleção artificial, porque a gente, por exemplo, tem a formação de espécies a partir das características que o ser humano mais gostava. Então, por exemplo, a maçã que a gente conhece hoje, ela não era assim logo no início, né, da história da maçã. Na verdade, a maçã era bem pequenininha e não muito saborosa, né? Ela era um pouquinho mais amarga. Só que o ser humano passava a coletar, né? Estava na fase coletor, então ele passava a coletar essas frutas
E as frutas que ele gostava mais, então aquelas que por acidente de trajeto nasciam um pouco mais doces, por exemplo, eram aquelas que os nossos antepassados iriam levar para mais perto dos seus assentamentos, né? E às vezes eles jogavam os restos das frutas no chão ali e começavam a crescer árvores, né? No caso da maçã, algumas macieiras, com aquelas características que predominavam na maçã que ele gostou mais. Então a gente vai acabando por selecionar a maçã mais doce, por exemplo. E, bom, é basicamente isso que a gente tem como seleção artificial, né? Que por enquanto não é tão artificial assim, porque não temos a intenção de fazer essa seleção de maneira consciente. A mesma coisa acontecia com os milhos, né? O milho, na verdade, no início da sua história de milho, era uma espiga bem pequenininha, com grãos bem duros, difícil de comer, mas com o tempo a gente ia selecionando aqueles que tinham os grãos maiores ou a espiga maior, que era mais fácil de comer. E aí a gente acabou selecionando a espécie de milho que a gente conhece atualmente, né? As espécies de milho que a gente conhece atualmente. Bom, pessoal, a gente completou aqui o nosso primeiro objetivo e agora a gente tem que inspecionar um meteorito, que, se não me engano, a gente tem que seguir aquela fumaça, que eu acredito que seja lá que esteja o nosso meteorito. Onde há fumaça, há meteoritos. Bom, então eu falei um pouco sobre a seleção de plantas, mas a gente também tem outra seleção ainda na pré-história que é responsável pela escolha, né, pela seleção de lobos que levaram à formação dos cães que a gente tem hoje em dia, que são nossos pets. Eu perdi a fumaça. Cadê a fumaça? Pra lá ainda. Ai, tá longe. Então, a gente tem evidências de que os cães que a gente conhece hoje, ou pelo menos algo mais parecido com esses cães, surgiu cerca de 10 mil anos atrás. E a gente tem esse processo de seleção artificial inconsciente, né? Que a gente tinha espécies de lobo na época e a gente ia selecionando aquelas espécies de lobo que tinham mais, digamos assim, afinidade com os seres humanos, aquelas espécies que eram mais dóceis, né? Porque o lobo, em geral, é um animal de comportamento mais agressivo, que poderia causar problemas aí pro ser humano. Matei aqui um porquinho. Não matei não, só feri. Então vamos continuar aqui nossa viagem pelas árvores. Então a gente acabava por selecionar aqueles que eram mais dóceis. A gente tem inclusive hoje evidências de que esse processo de seleção semi-artificial é válido, né? Que essa proposta, essa hipótese que a gente tinha é válida, com algumas pesquisas que a gente tem com raposas, né? A gente está vendo que é possível a gente selecionar raposas mais dóceis para conviver com os seres humanos. Claro que é um processo longo, é um processo que demora um pouco, né? Não tanto quanto a evolução, por exemplo, do ser humano, porque os ciclos de gerações dos cachorros e dos lobos é mais rápido do que o ciclo do ser humano, né? O ser humano precisa aí de, sei lá, pelo menos 13, 14 anos para entrar em idade fértil. Já os cachorros, eles já entram em idade fértil aí com bem menos tempo de vida.
Bom, pessoal, na seleção de animais, a seleção artificial de animais também já acontecia na época do Darwin, só que de forma mais consciente. Era comum a gente ver alguns criadores de pombo que selecionavam as características que eles queriam passar adiante dos seus pombos. Então, era como se fosse um hobby, né? Você criar novas espécies de pombo. Está ficando de noite, eu acho que eu vou dormir, aproveitar para dormir aqui em cima da árvore. Para voltarmos de dia. Ah, a fumaça ali. Pronto. Encontramos a fumaça. E aí eles criavam espécies com as características que eles queriam. Então, por exemplo, se interessasse para eles que esse pombo tivesse um pescoço mais longo, então dentro da sua criação de pombos, ele ia pegar os pombos que já tinham o pescoço naturalmente mais altos, né, maiores, mais compridos, e iam reproduzir esses pombos entre si. Assim eles conseguiam manter essa característica nos seus descendentes. Estamos chegando mais perto. Aqui. Eu até vou colocar aqui na tela algumas imagens aí de pombos selecionados. Aparecem assim coisas das mais diferentes possíveis, assim, desde espécies muito bonitas de pombos até espécies meio que aberrações, assim, que eles faziam para formar animais exóticos, assim, e chamar a atenção de algum público interessado em ver esses animais exóticos. Cadê? Dali? Não. Preciso subir num lugar mais alto para ver a nossa fumacinha de novo. Bom, hoje em dia ainda temos esses tipos de criadores de pombos, né? Eu vou mostrar umas fotos aqui que, se não me engano, é de um cara da Inglaterra, não sei se da Inglaterra ou de algum outro lugar do Reino Unido, mas que faz seleção de pombos e ele coloca esses pombos aí que ele reproduz para fazer exposições ou servirem de modelos, né? Até pombo pode ser modelo. Bom, atualmente a gente também faz seleção artificial e essa seleção ocorre de duas maneiras, né? Na verdade, a seleção é um mecanismo e o outro mecanismo é a modificação genética de plantas, principalmente, né? Mas também é possível fazer com animais. Mas na agricultura é bastante comum esses mecanismos aí de seleção artificial. Então, por exemplo, na agricultura a gente seleciona lá as plantas que são mais ou que elas têm uma facilidade maior de ser cultivada, ou porque elas geram frutos maiores ou mais bonitos, né? Porque muito se faz por conta do visual, não necessariamente por conta de uma questão mais prática. Mas selecionar as frutas mais doces, por exemplo. Então tem várias formas que a gente tem de fazer uma seleção desses... Ui! Ai, fui riscado aí com a pata de um tigre. Vamos subir para ver se a gente encontra uma paina para recuperar aqui o machucado. Nossa, essa árvore só vai ter galho morto. Não, pode ter que ter uma paina em algum lugar. Paina. Isso, só que ele tá meio longe. Bom, vamos pra lá pegar a paina porque não tem jeito, né? Precisamos nos recuperar.
Beleza. Bom, já na pecuária, a gente também tem um interesse em selecionar alguns tipos específicos aí de animais. Então é bastante comum vocês verem, por exemplo, bois sendo selecionados, ou vacas sendo selecionadas, de acordo com as suas características. Então, uma vaca que produz mais leite vai ser uma espécie de interesse. Então, eles vão passar essa vaca para reproduzir e passar os seus genes para frente. Ou então, para abate, né? Os bois que têm menos gordura, tem mais quantidade de carne, né? Ou até tem algum nível de gordura específico, né? Tem o que o pessoal chama de marmorização da carne. Então a gente consegue fazer essa seleção. E por último eu queria falar de cachorros. Por último, mas não tão último, né? Eu queria falar dos cachorros e como a gente faz a seleção desses cachorros para formar novas espécies. Na verdade, desde a Idade Média que a gente faz seleção de cachorros. Na Idade Média, o interesse maior era formar cães para caça. Então, eles tinham alguns critérios, né, para criar um cachorro que fosse útil na caça. Então, até alguns cachorros têm nomes que remetem à sua função. Por exemplo, o Golden Retriever. O Retriever é como se fosse um buscador, né? Então ele conseguia... ele era especialista em buscar caça, por exemplo, né? Então tem características assim. Golden, por exemplo, não tem uma mordida tão forte. Ele não é tão agressivo na sua mordida. Então ele não ia prejudicar muito a caça, né? O animal abatido. Mas existem a maior parte das espécies que a gente conhece hoje de cães e até de gatos, né? O que a gente chama de espécies puras, né? Com pedigree, elas foram processo de seleção artificial. Só que a seleção artificial não é de tudo bom, assim, né? Ela tem consequências que podem ser muito graves para a seleção da espécie. Primeira coisa, pessoal, é que quando você seleciona algumas espécies que têm um determinado gene, que a gente vai falar na semana que vem sobre o papel da genética na seleção, tanto artificial quanto na seleção natural, a gente tem algumas consequências, por exemplo, de você reproduzir muito as espécies que têm características muito próximas. O próprio Darwin dizia que a variação genética, né, não com essas palavras, né, mas porque ainda não existia o conceito de genética, mas a variação desses animais aí que eram cruzados poderia ter uma vantagem. Então seria uma vantagem evolutiva você ter diferentes características dos animais. Por quê? Quando você começa a reproduzir animais que têm características muito parecidas, eles podem também passar adiante características negativas. Por exemplo, às vezes a espécie de cachorro, por exemplo. Se você quer aumentar o focinho de um cachorro ou diminuir o focinho do cachorro, você pode selecionar esse cachorro, só que os cachorros que têm a característica que você quer, só que ao mesmo tempo que você está gerando uma característica
que você deseja, você está criando pode estar criando, levando para frente características que são indesejáveis. Por exemplo, o Golden Retriever, né, ele foi moldado para a função que era desejável, né, que ele exercesse. Só que a gente vê que o Golden tem alguns problemas genéticos que são muito frequentes, que estão associados a esses caracteres não muito... caracteres usando a linguagem de Lamarck, né? Mas que não são muito bons para a espécie. Por exemplo, existe uma doença, né, que geralmente Goldens têm, que chama displasia femoral, ou displasia coxofemoral, que é um problema no encaixe do osso do fêmur, das patas traseiras principalmente, com a bacia. Isso gera um desconforto muito grande para o animal e pode prejudicar o seu bem-estar, né? Ele pode passar a não se locomover tão bem e gerar dificuldades de locomoção no animal, e dificuldades de locomoção implicam em dificuldades no geral para a vida do animal. Outras coisas como dificuldade de respiração, se você vê as espécies, por exemplo, o Pug, que é tão esquisitinho, mas tão fofinho, eles têm uma dificuldade muito grande de respirar. Deixa eu ver se eu consigo ver o nosso meteorito daqui. Meteorito ou meteoro? Meteorito. Cadê? Já ficou de noite de novo. Bom, vou dormir para eu enxergar melhor a fumaça. Bom, pessoal, achei o meteorito. Eu dei uma pausa aí, demorou um pouquinho para eu encontrar. Mas antes de pegar o meteorito, eu vou pegar aqui um galho e alterar ele para eu fazer uma forma de eu me proteger aqui, pelo menos. Vou pegar o meteorito, trocar de mão, agora inspecionar. Bom, voltando na seleção artificial. Então a gente viu que tem algumas consequências graves que a gente também tem que levar em consideração, principalmente quando a gente está manipulando vidas animais, né? Vamos ver só qual é o próximo objetivo? Acho que acabaram os objetivos que ele dá pra gente explorar o mundo no início. Então acho que eu vou voltando para o nosso assentamento, que o episódio de hoje vai ser curtinho mesmo. Cadê? Eu tô tentando... o objetivo atual é inspecionar um meteorito. Então deixa eu só subir aqui. Uai. Eu não peguei o meteorito? Rafael. Volta lá para pegar o meteorito. Não demorou tanto assim. Então agora eu vou seguir em direção ali. A nossa próxima missão é fazer amizade com um forasteiro. A gente já fez nos episódios passados, né? Acho que no episódio passado a gente fez 2 amigos forasteiros. Mas se a gente encontrar alguém no caminho aqui, eu aproveito para fazer. Se não, fica como objetivo para o próximo episódio. Deixa eu descansar um pouquinho aqui e aí eu já continuo em direção ao nosso assentamento. Então, pessoal, no processo de seleção artificial, ele vai acontecer da mesma maneira que o processo de seleção natural. Porém, a gente tem essa questão de que a variabilidade genética é muito importante para que a gente não tenha defeitos, né, ou dificuldades genéticas que sejam passadas para frente, e sim que a gente vá tendo uma mistura boa de genes, de DNA, para que a gente consiga
ter um genoma, né, mais variado. E assim a gente consegue criar espécies mais diversificadas e que têm maior resistência. A gente pode até fazer um paralelo com os vira-latas, né? A gente fala que os vira-latas têm super resistência, e essa super resistência pode de fato estar associada à questão de variabilidade genética, né? Os vira-latas não são uma raça considerada uma raça pura de cachorro, né? É uma mistura de várias raças. E isso gera, claro que é muito difícil você ter vira-latas iguais, né? Mas até por conta dessa variabilidade genética, mas isso acaba sendo uma vantagem evolutiva, né? E também temos que levar em consideração essas características negativas que são passadas adiante, tá? Tanto para plantas como para animais, né? Nas plantas, por exemplo, não é muito vantajoso a gente ter um genoma muito igual, porque se tiver uma doença que ataque esse tipo de plantas especificamente, né, é muito provável que haja extinção da espécie, né? Como por exemplo as bananas. As bananas na verdade tem uma questão de elas serem todas clones uma das outras, que complica um pouquinho mais a situação dela, né? Como é clone, o genoma não é muito parecido, ele é idêntico, né? Ele é igual, claro que com algumas mutações de diferença, mas que a gente vai ver na semana que vem. Bom, voltamos aqui para o nosso assentamento. Vou terminar então o vídeo por aqui. Fiquem de olho aí nas perguntinhas que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês refletirem aí, responderem. Coloquem nos comentários dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. E na semana que vem nós falamos sobre o efeito da genética no processo de evolução, que é uma coisa um pouco mais avançada para as conclusões que Darwin obteve, mas a gente sabe hoje que elas são muito importantes para a seleção e criação de novas espécies. Tudo bem? Então até a próxima e tchau!